Simão Assayag nasceu aqui em Parintins. Eu costumo dizer que foi lá atrás da prefeitura velha. Não tinha muito hospital naquilo, não tinha muita opção. Depois fomos estudar fora, passamos um pouco tempo em Manaus, fomos a Curitiba, voltamos, Manaus de novo e estou de volta aqui. Essa terra maravilhosa me chamando há 35 anos, eu com a família. Pois é, eu sempre fui muito ligado a boi, né? Quando eu retornei aqui, eu fui voluntário lá no galpão do Juarez Lima, lá na beira do rio. Eu já tinha sido pintor, né? Pintor de quadros e tal, e comecei a pintar lá, umas maluquices lá, né? E o Juarez começou a ficar de olho ali, perguntou, tu não quer pintar isso? Eu fui pintando, e a toada rolando ali, né? Música rolando. Eu que nunca tive vocação nenhuma para música, é uma das grandes frustrações que eu tenho, não saber tocar um violão, mas eu comecei a fazer versos. E, como eu digo, são versos líricos, porque essa canção lírica, ela vem de um verso que foi feito para ser musicado. Então é mais ou menos isso. Agora, eu já levo um pouquinho na métrica, né? Já de tanto convivência com músicas, gostava de ambiente de estúdio, do bumbá aqui. Então já levava na métrica, o que facilitava muito fazer essa música com meus parceiros, que não foram poucos não. Então eu ia para a arena, ajudava a dona Dinéia, grande matriarca do boi, e ajudava em algumas coisas, mas tudo como voluntário, sem estar escalado, sem ter uma missão bem definida. Me lembro daquelas plaquinhas lá que eu inventei lá, que o Arlindo Júnior levantava a placa 3, porque às vezes era programada uma sequência de apresentação, mas nem sempre dava certo, engatava lá, o capacete não estava pronto, a alegoria quebrou a roda, aquelas coisas. E fizemos um código com o Arlindo Júnior. E então ele sabia, ele tinha lá o script, né, da numeração em relação à apresentação. Então tinha vezes que pulava lá da número 3, pulava para o número 5. Era porque a 4 não estava pronta para entrar. Então aquilo ajudava, ele às vezes ficava assim, eu confirmava. Aí eu fui entrando, né? Depois o Raiviana assumiu a presidência e me convidou. Pô, tu não quer fazer parte aqui e tal? Eu disse, eu quero, mas olha, eu aceito, eu gosto, eu quero, faço questão, mas eu acho que o boi está muito grande para uma pessoa, né? Não vejo aqui o esforço de pessoas, é muito grande, o boi cresceu rápido. Foi cresceu em todos os sentidos, de apresentação, de espetáculo, de toada, de música, de pesquisa. Eu disse, então, se a gente fizer um grupo, esse grupo, a gente trabalhar junto, aí eu topo. Eu disse, pô, é maravilhoso e tal, gostou. E eu disse, então topo, pode anunciar. E de lá nós já saímos demos um nome ali na hora também, de Conselho de Arte. Foi assim que surgiu o Conselho de Arte, na posse do Raiviana. Lá já entrou o Gil Gonçalves, entrou o Careca, entrou o Juarez Lima. Procuramos mesclar um representante de tribo, um representante de compositor, porque o boi é um conjunto, né? Todas as peças tinham que andar juntos. Se uma ficasse para trás, ela ia fazer um buraco lá na apresentação. Então daí começaram a surgir ideias, né? Às vezes tem muita coisa assim que aconteceu que pensam que foi o Simão Assayag que criou aquilo, e muitas dessas coisas não fui eu, mas eu tive o mérito de acolher e acreditar. Quer ver um exemplo? Boi de rua. Boi de rua, muita gente pensa que aquilo foi invenção do nosso amado, querido, saudoso Careca. Numa reunião, ele disse, pô, nós precisamos fazer uma apresentação na rua, com fogueira, com isso e tal. E, pô, todo mundo aprovou, né? E vamos chamar de boi de rua.
boi na rua? Eu digo, não, boi na rua não, a ideia é maravilhosa. Agora, boi na rua é o do Manel Ribeiro, que ontem estava lá dentro da igreja. Vamos chamar de boi de rua. Então, a minha participação... Então, isso aconteceu com muita coisa também, com muitas ideias de alegoria. O que nós fizemos com esse conselho foi que nós mudamos a concepção da apresentação. Nós percebemos que ali era um espetáculo folclórico, tinha que ter raízes folclóricas, mas a criação era livre, desde que não fugisse. E amarramos na Amazônia. Olha, a nossa raiz vai até a Amazônia. Não quer dizer só a Amazônia brasileira, mas a Amazônia. Agora o galho pode passar para o lado do Pacífico, do Atlântico, do Caribe, para onde quiser. A raiz está lá. E dentro dessa ideia nós fizemos um boi que alguns jornalistas deram o nome de temático. E depois eu fui ver que era temático mesmo. Ele tinha uma sequência. Uma noite apresentava um ato, como se fosse um teatro, uma ópera. Na segunda noite a continuação e na terceira noite o desfecho. Então realmente era uma trilogia, né? Que os teatrólogos chamam, né? Trilogia quer dizer 3 partes, mas que tem ligação uma com a outra. Isso ficou muito fácil porque todo mundo dava ideia. Então você podia não aceitar ou não, mas você parava para ouvir. Isso surgiu ideia maravilhosa de pessoas simples que a gente nem esperava. Isso foi um ato que surgiu da necessidade de dar uma sacudida no boi. Porque eu percebia que o boi cresceu, mas as coisas não aconteciam, mudanças. Quando apresentava uma Vitória Régia, ela vinha maior, outra não vinha com flor, mas sempre Vitória Régia, faltava um choque. E foi daí que surgiu essa ideia do boi temático. E ficou fácil, porque todo mundo dava a contribuição. Quantas contribuições Ronaldo Barbosa deu? Arlindo Júnior, quantas? Juarez Lima, Caru, Coriolano. E outros assim, o César Moraes, na época que até há pouco tempo deu uma ideia legal. E nós abraçávamos, evoluíamos, víamos que estava no contexto e tocava para frente. Isso foi dando certo. Porque era uma coisa conjunta, passou aquilo a ser natural. Antes eu achava que o boi ficava meio penso, às vezes um item de isolado, que tinha o mesmo peso do que um item mais trabalhado, assim, mais trabalhoso, como uma alegoria que levava mais tempo, tudo, eles ficavam meio desproporcional. Eles tinham o mesmo valor, mas não tinham o mesmo equilíbrio, não era dado a mesma oportunidade às duas coisas. E com essa contribuição, passou a ser visto isso. E aí, nesse rastro, veio as toadas. As toadas também passaram a ser temáticas. Né? Quando falava, quando contava uma história, foi um casamento assim, da cena, que também foi outra inovação, a cênica. Né? Passamos a introduzir a cênica. Começou com Rai, esqueci o nome. Eles introduziu a arte de cena mesmo, porque antes era uma coisa bonita, mas assim muito espontânea. Mas naquele novo processo não podia ser tanto assim. Claro, sempre tinha espaço para improvisação. E essa também era uma outra sacada. Se a coisa não fosse dando certo aqui, a gente que tinha o domínio e como todo mundo participava, era fácil de dar uma declinação para ajustar o boi e voltar. E foi assim que cresceu, né, falando mais do Caprichoso, porque eu conhecia, né, conhecia muito Caprichoso, sabia muito pouco do contrário. Mas eu sei que muitas coisas depois, como a escolinha de arte, que foi uma outra maravilha que surgiu, né? Quando surgiu a ideia
A ideia da escolinha de arte também, não sei se já... Ela começou quando nós morávamos na Gomes de Castro, lá em frente do Curral do Caprichoso. Nós vimos, tinha uns meninos ali que entravam num colégio abandonado, numa área lá, chamado Hipólito Correia, e ficavam lá desenhando lá. E o Fernando Silva, o professor Fernando Silva, morava em frente. Aí um dia, olha isso, os meninos, aí a Graça, minha esposa já levou material de pintura para ele, já levou papel, já levou tinta, e dali deu start para a escolinha de arte. Quando foi um dia, nós levamos essa ideia, né? A Graça, o Fernando Silva e eu levamos o Joilton, bem ali, exatamente naquele pier, uma tendazinha de palha que tinha lá. E ele abraçou a ideia, e assim surgiu a escolinha de arte. E a escolinha era assim, o objetivo era levar aqueles meninos, aquelas crianças que estavam na rua. Não era criança de rua, que não tem bem com esse conceito de criança de rua, não tem muito aqui em Parintins. Mas aquelas crianças que estavam meio zoando por ali. E deu certo. E a escolinha fazia uma única exigência para a entrada lá, que ele estivesse cursando a escola regular. Era a única exigência. No começo, algumas pessoas, mas a gente vai ensinar os meninos do garantido. Tipo, não tem nada a ver, esse é o objetivo da escolinha social. Ninguém está olhando cor aqui. Pode ser do Campineiro, pode ser do Mina de Ouro, pode ser do Garantido, do Caprichoso. Claro, como era a maioria dos monitores do Caprichoso, o local era do Caprichoso, tudo, a grande predominância era do Caprichoso. Aí evoluiu para música, começou a ter aulas de música. Bené Siqueira deu uma grande participação. O filho do Bené, como é? Me ajuda aí. O Bennett foi monitor. Keando Tavares. Pois é, você também foste, né? Neil Armstrong também. E daí também evoluiu na parte musical. Aí Parintins deu uma nesse período. Claro que também, enquanto o Caprichoso evoluía, seu aspecto de apresentação, de espetáculo, de pesquisa, e nessa pesquisa, um parêntese, introduzimos a história do Amazonas na cultura do folclore amazonense, e também trouxemos a música clássica casando com o popular, com a música popular, com a toada popular. Quer dizer, foi um choque, assim, foi uma maluquice que deu certo, né? Enquanto o Caprichoso fazia isso, o contrário também evoluía, né? A ponto de estarem sempre competindo de igual para igual, até hoje. Isso foi maravilhoso para a cidade, porque Parintins passou a exportar artistas para os grandes centros de carnaval, Rio, São Paulo, depois para o Rio Grande do Sul, para o Nordeste, para a Bahia, para todo lugar. E até hoje, né, um artista, uns acabam ficando por lá, e em troca eles traziam as tecnologias, materiais novos. Olha, tem esse metalon, tem isso aqui, que lá é usado, que a gente não conhecia. Também isso foi um outro salto, porque nós ainda estávamos na era da alegoria, a estrutura da alegoria em madeira, com perna manca, com ripão, sabe? O bicho entortava, quebrava, aquelas coisas. E aí não, passamos a usar o metalon. O Juarez Lima, volto a dizer, teve uma grande participação nisso. Arlindo Júnior, outra, né, nosso querido, amado, saudoso, porque eles acreditavam nessas coisas, sabe? Era aí que estava o grande mérito, eles levavam uma ideia, e diziam, pô, vamos fazer, sabe? Aquilo animava a gente com a ideia. Dali o compositor também entrava no esquema, entrava artista plástico, pintor, escultor. É a ponto que o boi chegou hoje, essa maravilha que a gente vê aí, retornando com força total, né? Porque esses 2 anos aí de muita bronca, né? De pandemia, e parece que aquilo foi acumulando, aquela mola foi somando, e este ano está explodindo.
as letras que nós fazíamos, elas eram poesia, elas tinham uma certa métrica para a música, mas ela era basicamente era uma poesia que precisava ser musicada. Era um poema lírico. Eu procurava sempre o parceiro que tinha aquele perfil. Então tinha horas que foi para fazer a oração da Amazônia, fomos fazer com outros saudoso, o Sidney Rezende. Na hora de fazer uma catedral foi o Ronaldo Barbosa, na hora de oração da Amazônia, nosso querido Maílson, e na hora de fazer o Calafate e a Calanta também com César Moraes, eu via o perfil musical e o perfil também da pessoa, sabe? Eu procurava ver se ela tinha aquela tendência para fazer aquele tipo de música. Porque às vezes ia falar de sentimentos, e por trás de tudo isso sempre vinha pesquisa, né? Muita pesquisa. Porque a gente ficou comprometido com aquilo que a gente estava escrevendo. Já era mais do que uma brincadeira, uma grande brincadeira no bom sentido, brincadeira de animação, de folguedo. Ela passou a ser, em algumas escolas, botarem aquela música para as crianças ouvirem. Olha, vamos falar aqui de como é a Amazônia, como é a pesca, como é isso, como é aquilo, como é a floresta. Então, aí isso fez a responsabilidade da gente aumentar. E daí essa grande variedade de parceiros, eu basicamente a maioria com o Ronaldo Barbosa, que era um parceiro mais próximo, mas tinha também esse lado de pesquisador, principalmente na área indígena, por ele trabalhou muitos anos na FUNAI, né? Então esse lado das etnias ele tinha um espírito musical muito grande e trouxe uma coisa lá do Nordeste, lá da Paraíba. Quando nós fizemos a catedral, foi a primeira música que eu fizemos em parceria com o Ronaldo Barbosa. A gente já trocava ideias, sabe? A gente trocava ideias, em Requiem, por exemplo. Requiem, aquela música de Requiem bonita, o nome estava... Isso aqui é um Requiem, rapaz, pô, o nome de rapaz, legal. Aí, mas eu dava uma psicazinha assim, numa palavra, numa letra, no máximo numa frase. Pesadelo dos Navegantes, tem lá aquele "Eu vi Volteiro", a frase foi uma contribuição minha, não é nenhuma parceria, porque... Mas a catedral foi diferente, sabe? Parece que marcou. Eu digo que ela veio psicografada. Ela já veio pronta. Eu estava dormindo, nessa época tinha muita pererequinha, e acordei com aquele negócio frio e meio gosmento aqui no pescoço. Dei um pulo. E fiquei na dúvida se aquilo tinha sido... Aquilo me acordou, mas acordou com aquela melodia. Aquela letra. E eu, dormindo, eu fui e escrevi. No escuro, na costa do talão de cheque. Quando de manhã, quando acordei mesmo para valer, eu fiquei com aquela sensação assim de que, pô, mas será que isso aconteceu? Eu sonhei, com medo de ver lá e não achar nada lá no livro de cheque. A música ficou. O curioso é isso, porque eu não tinha sensibilidade musical. E eu fui lá, estava lá, tudo torto, às vezes a palavra saiu do cheque. Liguei para o Ronaldo Barbosa 5 horas da manhã. O Ronaldo não custava acordar tão cedo assim. Foi já aí, quando chegou aqui, rapaz, bateu o violão, o Ronaldo já está pronto. Não está pronto, não, cada palavra aqui pediu uma nota. A catedral surgiu assim, em menos de meia hora. Sabe, um toque que deu um molho. Como o Sidney Rezende trouxe lá de Minas. Uma batidazinha lá, uma batida meio naquele estilo de lá.
E o Ronaldo trouxe lá do... Tanto que tem músicas assim do Ronaldo que me lembra Zé Ramalho, me lembra assim, mas é uma coisa muito longe. Aquilo é coisa de inspiração, de cultura dele, que ele foi criado com aquilo. E ele trouxe isso para cá. E foi dando certo. E olha, eu tenho uma grande frustração de não ter um parceiro que vocês não vão se lembrar dele de jeito nenhum, chamado Chico da Silva, grande mestre, sabe? Grande, um gênio da música, né? E é um parceiro que eu ainda quero fazer uma música com ele. Quando nós fizemos, eu acho que eu só tenho uma música que eu fiz sozinho, foi o Boi de Santo. É único. E eu disse, porra, tá aqui a brecha, vamos convidar o Chico da Silva aí. Chico, fizemos essa música aqui, pra dar uma consertada nela, pô. Pô, tá aí, tá bem no teu gênero Raimundinho Dutra, Chico da Silva, Zé Carlos Portilho, tá bem nesse estilo batidão. Me dá uma ajuda aí, rapaz. Aí eu digo, pronto, agora ferrei o parceiro. Aí depois, porra, Simon, rapaz, que eu não tenho que mexer nessa música, eu ainda vou estragar. Olha. Não, rapaz, dá uma ajeitada. Não, mas eu disse, não, vou colocar o teu nome. Eu disse, não coloca, não fiz nada, mãe. Então, faz de conta que tu fizeste aquela metade do prêmio que o boi dá, eu te passo. Bem, aí a gente conversa. E acabou que eu fiquei sem ter o parceiro Chico da Silva. É uma coisa muito difícil, porque são formações muito diferentes, sabe? O engenheiro é de exatas, né? A formação dele é para aquilo dar exatamente. Ele não pode dar falha, não pode ter, como por exemplo, no bom sentido que eu vou falar, por favor, um jornalista tem uma visão que pode não ser a visão que outro vai achar correta, mas é a visão dele, né? Um engenheiro, um médico, não tem essa folga. Ou vai dar certo a cirurgia que o médico fez ou não dá, não tem que dizer, olha, mas eu fiz assim porque era minha... Então, são formações diferentes, fica mais fechado a formação de exatas. Um artista, seja pintor, seja cenógrafo, seja... ele é mais aberto. Então, ele permite mais coisas. E... O tempo que eu fui engenheiro, poucas vezes lá... eu fui chamado de doutor, pouco mesmo, porque eu sempre tive muita aproximação assim com todo mundo. Aí me chamo de seu Simão, no boi, me carimbado de Simon, para mim foi uma coisa muito legal que eu achei, porque eu era fã do Simon, do Garfunkel, né? Então aí deu muito certo, ali eu gostei daquilo, sabe? Então nunca me chamaram assim de professor, né? Também alguns, principalmente o pessoal da UEA, quando nós fomos diretor aqui, quando a UEA iniciou em Parintins, e muitos alunos daquela época me chamam de professor, porque também eu sinto muito orgulho disso, eu gosto, sabe? E eu nem dei tanta aula assim, mas ainda há alguns anos. Eu morava em Manaus, na Djalma Batista, onde é o Bradesco. Ali eu achei uma bandeira imensa lá de azul, quase até metade da Djalma Batista. O boi não tinha chegado em Manaus ainda. Existia os boi de lá, Mina de Ouro, Corre Campo, mas esse boi daqui, de Parintins, que deu essa identidade cultural, musical para o Amazonas, não tinha chegado. E aquela bandeirona ali, todo mundo passava curioso. Em determinado momento, era meu vizinho de frente, o governador Gilberto Mesquita. Coincidiu nesse dia, eu ia saindo de casa para pegar o carro e ele ia chegando na casa dele. Aí ele parou o carro, meteu a cara na janela e disse, pô, Simão, me lembro da expressão dele.
pelo amor de Deus, me explica o que significa essa bandeira azul aqui. Isso é religião, isso é futebol, isso é escola de samba, o que é? Olha, eu estou aqui com o embaixador da Inglaterra, acabou de me perguntar e eu fiquei mudo porque eu não sei o que é. E aí eu disse, Fernando, esse é o Boi Bumbá de Parintins. Boi Bumbá de Parintins. Foi assim que o nosso governador da época tomou conhecimento, porque o boi estava muito tímido ainda, né? E tinha os ensaios lá naquele conjunto lá do Manauara, é? E depois o boi foi para Tevelândia, né? E eu participava, arrumava tempo. Nesse tempo eu estava em plena atividade na engenharia, né? E eu trabalhava numa empresa que também eles eram meio artistas, sabe? César Oiticica, pessoal, a família Oiticica no Rio é muito considerado. Então isso tudo me foi somando, eu já pintava, né? Desde 12 anos, 11 anos eu fiz exposição em Manaus, fiz exposição no Paraná, em Curitiba. Então já foi um somatório de coisas que foi somando, faltava a parte da música. E nessa eu tentei acho que umas 5 vezes, não saí do dó menor, dó maior, não saí daquele negócio ali. Depois eu vi, não é minha não, deixa isso com o Neil Armstrong, que é o nosso querido grande maestro, né? E vamos fazer outras coisas, vamos parceria. E foi assim, sempre. Quando nós mudamos, felizmente a Grata, minha esposa, ela nunca, sempre nós viemos a Parintins, nunca perdemos o vínculo. Desde o tempo que a gente namorava, carnaval, festival, Natal, a gente estava sempre por aqui. E nossos filhos, 3 filhos eram pequenos, bem pequenos. E quando nós viemos junto com a nossa mudança, a balsa. Com o intuito de dar um outro sentido mesmo naquilo que eu vinha fazendo, que eu não achava legal. Muito embora eu estava dando aula na universidade, na UFAM, era chamada de UA na época. Tinha minha empresinha pequena de construção e resolvi, passei 2 anos numa transição assim, né? Não aceitando mais contrato lá e pegando alguns contratos de construção, de projetos aqui, fiz alguns. E também na faculdade também, quando eu fui entregar meu pedido de demissão, o reitor, o doutor Aderson, pensou que eu estava doido. Ele disse, não, Marcelo, vai para tua casa, pensa melhor. Não, mas eu te dou uma licença de 2 anos para tratamento de interesse, sem remuneração. Não vou querer não, porque te agradeço, mas senão na primeira dor de barriga que eu tiver, eu vou querer voltar. Eu quero fazer igual os colonizadores aqui da América. Quando atracava nas caravelas, toca fogo nesse negócio, para ninguém ficar pensando em voltar. Ou fica, se adapta. Nós fizemos isso. E aí, não vim morar aqui logo no lugar, mas eu tinha uma atração por esse lugar. E era uma força telúrica mesmo, da terra, do solo. E depois que eu comecei a pensar de onde vinha, porque não era uma coisa assim, sabe, assim, sonhada, assim, uma coisa, era uma vontade de vir para cá, para esse lugar. E depois que eu me lembrei que essas terras aqui foram do papai. Esse Palmares todo aqui era do papai. E aqui, bem ali onde está aquela casinha, ali era a casa do vaqueiro. Ali morava uma senhora chamada Dona do Vige. É de Vige, que a gente chamava de do Vige, né? Na época. Era ali. Tinha um bananal, tinha tudo. Então, eu sentia essa atração para cá. Fui descobrir com o tempo depois que essa terra aqui do lado, que depois nós adquirimos, tinha sido de um tio avô meu. Eu fui ver na escritura, na escritura de terra lá. Então foi essa coisa que me chamou para cá.
claro, não tinha toda essa estrutura que tem hoje. Tinha um barracãozinho de palha, tinha um banheirinho safado, né, uma cozinhazinha, mas sempre assim, aberta, né? Olhando para o rio, contemplando. Na época, há 35 anos, era uma coisa que o povo não entendeu, né? Meus cunhados em Manaus, pô, o que vai fazer lá? Pô, tu tá doido, não sei o quê, periri. E quando cheguei aqui, muitos moradores que hoje moram na beira do rio e se arrependem de não ter vindo antes, dizem, pô, o que tu vai fazer lá? Só tem mato. Nessa época aqui era uma passagem de um leiteiro que ele atravessava aqui por a capoeira e ia pegar o leite naquela fazendinha ali do outro lado. Era a pessoa que estava aqui, o resto era mato. Mas isso também não foi tão estranho para mim, porque quando eu fui para Djalma Batista, lá em Manaus, não existia Djalma Batista. A gente entrava lá pela Santa Cláudia, lá pela Rua Maceió, pela capoeira e resolvi construir a casa lá no meio do mato. Todo mundo achava que eu era doido. Um dia a gente estava construindo lá, quando vimos o barulho de trator, era o Teixeirão abrindo a Djalma Batista. Eu já tinha tido essa experiência de campeiro, assim, sabe? De gostar de mato, de gostar de... Graças a Deus deu certo, chegou a época. Meus filhos tiveram que ir para Manaus, foram. A gente fica lá, fica aqui administrando. E aqui a gente é muito feliz aqui, sabe? A tal ponto. O boi ficou mais leve. Assim, um boi mais trabalhoso, mas mais leve, porque os artistas, os compositores, eles tinham uma linha já para fazer a toada. Aí ele usava sua habilidade, sua vocação, sua inspiração, mas ele já tinha uma linha, já sabia. Disse, olha, eu vou sair daqui para ali, eu não sei se eu vou de trem, se eu vou de canoa, se eu vou de... Mas eu já sei para onde eu vou. Não fazia... Isso também com as tribos, isso também com a coisa. E quando eu falo com o Ronaldo Barbosa, por exemplo, a Amazônia Quaternária lá, que foi uma outra coisa revolucionária ali na época, né? Foi o Ronaldo Barbosa. Às vezes o Ronaldo fazia uma maluquice e eu tinha que dar meu jeito para folclorear aquilo. Quando ele fez aquela música, uma fenda profunda na terra. Eram os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele me obrigou a me enfiar na Bíblia para saber direito o que eram esses cavaleiros, o que eles faziam. Aí fui saber que o João fez isso, que não sei quem. Então, era porque eu acreditava naquilo. Não bastava que a música ser bonita, mas ela precisava tomar forma, tomar dimensão, para poder se transformar em espetáculo, senão ficava apenas musical. Uou, 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 Amazônia, solitária catedral. Amazônia, solitária catedral, onde estão os teus templários, teus guardiões imaginários? Cadê as cuias, teus cálices? E o rio, teu santo daime, viva as folhas, teus sudários, teus castiçais, teus galhos. Solitária catedral, Amazônia, solitária catedral, onde está o teu encanto, teu mistério batistério?
cristais, com as riquezas teus vitrais, teus sonhos de imortais. Amazônia, templários da Amazônia. Amazônia, templários da Amazônia. O Curupira fugiu, Jurupari desistiu, Surucucu se escondeu, cobra grande, na enchente colheu. Restou um nosso caprichoso